Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Luiz Carlos de Oliveira e fomos convidados aqui pela direção do GEAL para que nós possamos fazer um estudo junto. E eu gostaria de falar para vocês da forma que nós fazemos esse estudo. Nós lemos as perguntas e depois voltamos discutindo uma a uma. É a forma que tenho feito aqui nesta casa e em outras casas e esperamos que vocês gostem. Então vamos fazer um estudo do livro Pão Nosso, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é: sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios. Por quê? No estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se ao desígnio divino a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quiserdes ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em sua verdadeira característica de infinita eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalharemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus esta oportunidade e pedirmos a proteção dos nossos irmãos espirituais, da falange da casa de João Batista, e que nós possamos termos um diálogo muito importante para que nós possamos sair daqui melhorzinho um pouco de que chegamos. Então vamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, parte 2 do capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. O subtítulo é Simpatia e Antipatias Terrenas. A lição é 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se?
Reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição um do outro. Dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resulta da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Letra A. Não lhes seria mais agradável reconhecer-se? Nem sempre a recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Eles dão aqui também uma forma dessa pergunta no número 392. 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens. 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas é que comumente se atribui ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os espíritos pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. 389. E a repulsa instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se originam? São espíritos antipáticos e sempre sinal de natureza má. De não simpatizarem um com o outro, não se sente que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade do modo de pensar. A proporção, porém, que as se forem elevando, esta advertência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor? Numa e noutra, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos das duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal por saber que este o não compreenderá, e porque dispares dos dois deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta o ódio nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então vamos aqui na pergunta 392, falando do esquecimento do passado. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Então vamos agora voltar
para nós discutirmos, conversarmos um pouquinho. Pergunta 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se não, podem sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sinceras afeições um dos outros. Seres se aproximam devido à circunstância aparentemente fortuita, mas que na realidade resulta de atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, muitas coisas que nós pensamos, outras pessoas pensam. E semelhante atrai semelhante. Então, no momento que nós, mesmo sem conhecermos alguém, mas esta pessoa é uma pessoa boa, tranquila, e que nós se encontramos em pensamento. Por isso ele mais embaixo vem dizer que na realidade resulta a atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, afirma a cada momento que a questão maior e melhor com nós é a afinidade. Nós estamos afinados um com o outro. Então, não importa que você esteja longe ou que você esteja perto, no momento nós poderemos nos encontrar. E com isso, ganharmos mais um amigo, aprendermos um para com o outro algumas coisas. A letra A da mesma pergunta diz: não lhe seria mais agradável reconhecer-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconveniente maior do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Olha, eu agora vou falar rapidamente de uma experiência para comigo. A minha companheira, minha ex-esposa, ela era uma média que ela era sensitiva e ela não tinha conhecimento ainda do estudo da doutrina espírita. E ela veio trazendo no arcabouço dela, nos conhecimentos, que ela já, o nosso passado, na última reencarnação que tivemos junto, ela disse que eu era um capataz, que eu fazia maldades com ela, com o pai, que nesta encarnação, segundo os conhecimentos, os trabalhos que temos, esse pai veio agora como filho. O meu primeiro filho foi, segundo ela, o pai dela. Então, esta questão desse conhecimento é algo que temos que ser discutido, né? Porque hoje nós vemos aí as pessoas, agora está um pouco até menos, já esteve na moda, a regressão de memória. E essa regressão de memória, ela trazia algumas dificuldades. Algumas pessoas só queriam ser reis, queriam ser isso e aquilo. Ninguém queria ser pobre a falar daquilo. Então saiu até de moda, né? Mas quando é para uma necessidade, de uma doença, de uma situação qualquer, ela tem valor. Então, porque se fosse também possível que nós tivéssemos conhecimento totalmente do nosso passado, Deus não precisava nos ter dado o véu do esquecimento. Porque o véu do esquecimento vai nos ajudar para que nós possamos viver um novo momento sem ficar preso ao passado. Nós vamos, daqui a pouco, falar um pouco mais nesta relação.
A 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens. Então, essa questão, ao meu ver, já é também uma afinidade que não ligou naquele momento, mas que poderá ser ligado no futuro. Então, quando nós estamos buscando essas questões, nós vamos ver que existe algo quando nós conhecemos uma pessoa, olhamos uma pessoa e nós realmente simpatizamos ou não. Embora nós nunca falamos com alguém, aquela pessoa ali eu nunca falei, mas eu não me dou bem com ela. Então, está dentro dessa pergunta, né? Nem sempre a recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores que imaginais. Depois de mortos, reconhecerão-se-ão e saberão por que tempo passaram juntos. Então, é importante que nós ligamos para isso. Se nós tivermos de nos encontrar, mesmo que não seja aqui, no outro lado nós vamos nos encontrar. A simpatia tem sempre princípio por um anterior conhecimento, é o que diz, né? Não, dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens. Então, na espiritualidade, nós vamos nos conhecer. 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Tem tantas coisas ainda para nós descobrirmos nesta relação do mundo espiritual e o mundo material, porque o que nós conhecemos é muito pouco. Tem muitas coisas ainda que nós nem imaginamos ainda. Então, quando nós pensamos que sabemos muitas coisas, na realidade não sabemos nada. Chegando aqui, falei com o Alexandre, que é o nosso amigo que nos recebeu, sobre algumas coisas que eu não sabia e vim descobrir de ontem para hoje, num livro que nós estamos estudando, Quem Tem Medo dos Espíritos. Então, como tantos anos que eu estou estudando e tenho que estudar muito mais na doutrina, eu vou vendo que Sócrates é que estava certo, né? E diz, quando eu sei que sabe, não sei nada, né? Quanto mais eu penso que eu sei, eu nada sei. Então é importante para nós nos condicionarmos a estudar a doutrina. Porque, sem julgar ninguém, sem falar, tem muitos irmãos espíritas que eles só estudam a doutrina espírita na casa espírita. Infelizmente, alguns não fazem nenhum evangelho no lar e não pegam um livro espírita para estudar em casa. É importantíssimo que nós que estamos estudando a doutrina, nós vamos nos livros, estudamos os livros, porque como nós estamos divulgando a doutrina espírita, nós somos, às vezes, temos muitas manias e botamos algumas delas no nosso estudo. Então, eu sempre falei e falo, para que vocês não fiquem só com meu pensamento, você chega em casa e estuda. Como essa lição que nós estamos
trazendo aqui, você pode, depois que você ouvir esse trabalho, esse humilde trabalho, você chega e diz, não, no capítulo 7, da segunda parte, simpatia, antipatia terrenas, aí você vai tirar algumas dúvidas que certamente eu posso ter deixado de trazer. Então, entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Isso nós nos lembramos que Kardec, antes de estudar a doutrina espírita, antes de se envolver com a doutrina espírita, ele estudou o magnetismo. Ele estudou todas as questões que poderiam trazer conhecimento para ele. O magnetismo é isso. Porque cada um de nós tem seu magnetismo próprio. Tem vezes que você abraça uma pessoa e você sente que aquela pessoa está sugando alguma coisa de você. O magnetismo daquela pessoa, aquele que tem um magnetismo mais forte, mais dirigido, ele, querendo ou não, ele vai se doar para o outro. Por quê? Mas nós sabemos de como acontece isso? Ainda não, mas acontece. Mas é importante que nós possamos estudar um pouco mais para compreendermos. O número 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham a reconhecerem sem se falarem. Espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. É aquela coisa impulsiva, como nós já falamos. Você olha para alguém e você não gostou. Mas se você nunca teve um diálogo, nunca teve um contato com aquela pessoa, mas isso acontece. Na realidade, talvez lá para trás, no nosso passado, tivemos alguma dificuldade e trazemos para esses momentos. Como também a simpatia. Poxa, que pessoa bacana. Eu não conversei com ela, nunca falei, mas é uma pessoa que se sentimos bem de estar perto. Não é isso? 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade do modo de pensar. A proporção, porém, que se foram elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixa de existir. Então, quando nós quebramos esse gelo, eu não simpatizo muito com o Alexandre, mas também nunca conversei com ele e tal. E você entra em contato com aquela pessoa, vice-versa, aquela pessoa entra em contato com você. Então você vê que aquilo não é uma coisa muito forte, que pode ser trabalhada. Não, poxa, eu pensei tanto que o Alexandre é aquela pessoa assim, então, mas eu conversei com ele, me dei bem com ele. Então, é a diversidade do modo de pensar. Não é porque a pessoa não pensa igual eu penso que eu não vou simpatizar com ela ou vou antipatizar. E as duas coisas podem acontecer, dependendo realmente daquela questão que nós estamos desenvolvendo. Então é preciso que nós estejamos preparados para mudar o nosso conceito em essas situações. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus.
A antipatia entre eles pode derivar de diversidade ou modo de pensar. Ora, você é Botafogo, eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, o outro é político, o outro é apolítico. É sempre uma divertência, as coisas acontecem, que é a diversidade dos pensamentos, que cada um de nós tem o direito, nós temos o livre-arbítrio. Deus nos criou com o livre-arbítrio para realmente termos as nossas opiniões e lutarmos por elas. Às vezes não estejam tão certas, mas é a maneira de nós temos também de aprendermos. A antipatia entre eles podem derivar da diversidade do modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, esta divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, aquilo que nós falamos, vamos entrando em contato com aquela pessoa e aquela pessoa nos surpreende. Vamos ver que não é aquilo que nós pensávamos e podemos tornar simpáticos e amigos. 391. Antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou que na tem melhor. Numa e noutra, indiferentemente, mais distintas são as causas e efeitos das duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar ao ver pela primeira vez uma pessoa. Logo sabe que vai ser censurada. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal por saber que este o não compreenderá e porque dispares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então, a antipatia entre duas pessoas, ela pode existir também se nunca se falarem. Porque numa outra indiferente, como diz aqui, mais distinta são as causas e os efeitos das duas. Se nós vemos que aquela pessoa está praticando sempre coisinhas difíceis, fazendo coisas que nós já não aceitamos mais, é claro que nós não temos o direito de julgá-la, mas nós também não queremos ficar junto daquela pessoa, porque ela também talvez não vá nos aceitar, porque ela sabe que nós estamos realmente num caminho diferente. Então, se nós formos entrar em contato com essa pessoa se afasta. Por quê? Seu afastamento desta pessoa se transforma em ódio, porque aquela pessoa tem inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. E nós estamos lutando para vivenciar o bem, e nós estamos lutando para que possamos vencer também a nossa dificuldade. Por isso Jesus disse que não devemos julgar ao outro, mas isso não quer dizer que nós temos que estar abraçado com aquele irmão, ele seguindo a sua dificuldade. Se eles talvez dessem a nós a oportunidade de conversar, para tentar que ele seguir um caminho melhor, seria importante não só para ele, como para mim também, para todos nós. Então,
o bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá, e porque dispares do deles são os seus sentimentos. Então, se você está pronto a ajudar alguém a fazer o bem, a fazer uma coisa boa, aí você tem uma outra pessoa perto de você, pode estar perto de você, mas ela inveja você, ela quer alguma coisa que você tem, até do modo de viver, a pessoa às vezes, consciente ou inconscientemente, ela não se sente bem ao nosso lado. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, e porque dispares do deles são os seus sentimentos. É como a água com óleo, né? Elas não vão se misturar, não dá para isso. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta o ódio, nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Seria muito bom se nós pudéssemos resgatar esse irmão para o nosso lado. Mas muitas das vezes aquela pessoa já está naquela posição, naquela situação há milênios. Se nós pudermos e devemos pedir por aquele irmão no momento das nossas preces, das nossas rogativas, é importante. Nós vamos lutar para ajudá-lo, mas é preciso que ele se abra para essas questões. Então vamos aqui para a última pergunta, que nós vamos falar do esquecimento do passado. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Então, quando nós estamos no momento de conscientização, nós estamos buscando a oportunidade de vencer o bom combate. O bom combate é a luta conosco mesmo. E se, como aconteceu, que eu já falei com vocês, eu podia ter me perdido com aquelas palavras, com aquelas coisas que realmente, depois de algum tempo, pela uma mediunidade de uma amiga, de uma irmã que eu conheci, ela chegou para mim mais uma vez, porque nós, como estamos numa situação como eu fiquei, nós ficamos um pouco desequilibrados e nós queremos encontrar alguém que nos ajude. E essa nossa irmã, ela, uma mediunidade muito boa, mesmo que ela não dava sequência numa casa espírita, ela ia de vez em quando, ela tinha uma mediunidade muito boa. E eu conversando mais uma vez com ela, me queixando, daquela dificuldade e tal, e ela chegou, ela estava na cozinha, mexendo lá as coisinhas dela para fazer o almoço, e eu fiquei sentado na mesa da cozinha conversando. Daqui a pouco ela chega e fala para mim: olha, você não me leva a mal, mas eu não estou aguentando mais. Tenho aqui uma falange de espíritos dizendo para mim, para falar para você que tudo isso foi verdade, aconteceu. Naquele momento, eu tomei aquele choque. Então, mais uma coisa que eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, aos bons espíritos, agradeço ao meu anjo de guarda e também a pessoa que me trouxe, me deu a oportunidade de estudar a doutrina espírita. Aceito a religião de qualquer um,
Tenho amigos evangélicos, tenho amigos católicos, tenho amigo que não tem religião nenhuma, mas Jesus disse para nós: eu sou o caminho, a verdade da vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por meu intermédio. Quero deixar também aqui uma palavra que não é só a doutrina espírita que tem o monopólio de formar os homens de bem. Em todo lugar que tiver um irmão com o coração limpo, prestando a caridade a quem quer que esteja, ele está a caminho da luz. Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos ilumine e vamos fazer a prece final. Mestre amado Jesus, pastor por excelência de nossas almas, obrigado por esta oportunidade de estar aqui passando esse conhecimento, humilde conhecimento, mas que eu possa distribuir com os nossos irmãos esta oportunidade de conhecimento, a oportunidade de dizer para Jesus: estamos lutando, estamos fazendo o possível para que possamos dar um passo a caminho da luz. Muito obrigado, trabalhadores da casa de João Batista, falange desta casa, e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, botando no coração de cada um de nós a vontade de vencer a si próprio. Graças a Deus, muito obrigado.